graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. 2 de março, dia 10, o último dia dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Hoje, em várias igrejas ao redor do mundo, estamos comemorando, celebrando este último dia com 10 horas de jejum. É um movimento para unir a igreja na unidade da doutrina e na busca pelo Espírito Santo, assim como os apóstolos também ficaram reunidos 10 dias até que do alto receberam poder para pregar o Evangelho. Então o intuito desses 10 dias é que saiamos fortalecidos e batizados pelo Espírito Santo para pregarmos o Evangelho no nosso dia a dia até que Jesus venha. Portanto, hoje termina esta celebração, mas a oração e o jejum deve ser constante na vida do adventista do sétimo dia. Henry Morrison, depois de ter servido por 40 anos no campo missionário africano, voltou de barco para sua casa nos Estados Unidos. Theodore Roosevelt, então presidente do país, também estava a bordo no barco. Morrison ficou bastante entristecido quando, ao entrar no porto de Nova York, viu o presidente sendo acolhido por uma grande comitiva pronta para levá-lo até sua casa, enquanto Morrison, que havia servido a Deus por 40 anos, não tinha ninguém à sua espera. Em meio à tristeza, o missionário ouviu a voz de Deus dizendo: Henry, você ainda não chegou em casa. Aleluia! Em meio à dor e o sofrimento que ainda nos atingem, devemos ter sempre em mente que ainda não chegamos em casa. O verso áureo do tema de hoje, vencendo para sempre, está em Apocalipse 22, verso 3 e 4, e é bastante significativo para aqueles que realmente entenderam o Evangelho, que é o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Deus tem uma lei. Esta lei é imutável, se assim não fosse, Jesus não precisaria ter vindo. E Jesus veio e pagou o preço do pecado, que é a morte. Ele recebeu a ira de Deus no lugar do pecador, para que nós não venhamos precisar a passar pela ira de Deus. Então o verso é dito, os versos: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, falando da santa cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Aleluia! Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face. Hoje, por meio da fé, por meio de Jesus Cristo, nós adentramos pela fé junto ao trono da graça e contemplamos a sua face. Meditamos na sua palavra, na sua vida de inteira entrega, devoção a Deus e abnegação pelo próximo. Mas chegará o dia que contemplaremos a sua face, o seu rosto, tanto do Cordeiro como do próprio Pai. E teremos o nome gravado na nossa testa, ou seja, refletiremos por toda a eternidade o seu caráter. No lar dos remidos, nunca mais haverá qualquer maldição. Muito se fala das ações do homem na terra, por isso que a terra geme e sofre. Mas uma verdade que não pode ser refutada e nem esquecida é que a maldição consome a terra porque o pecado entrou no mundo. O Senhor disse a Adão: por tua causa a terra está amaldiçoada. A maldição consome a terra. E lá em Isaías, no capítulo 24, se não me engano, ele diz que a maldição consome a terra porque os moradores transgridem a lei de Deus, transgridem a aliança eterna. E quando nós vemos falar de maldição, nós lembramos exatamente do Éden. Nós lembramos que lá na nova terra, teremos o Éden devolvido ao ser humano, como Deus estabeleceu. Não haverá sofrimento,
as lutas, as provações, as dificuldades. De repente estamos falando com alguém que perdeu uma perna, se acidentou, está hoje em cima de uma cama. Que pior provação seria para uma pessoa hoje perder a sua saúde? Mas essas lutas, essas provações, essas dificuldades se reduzirão à insignificância quando chegarmos no céu e ouvirmos a voz de Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai. Não haverá mais lágrima, não haverá mais nenhum cortejo fúnebre, apenas a felicidade inundará e se aprofundará ao avançar da eternidade na vida daqueles que tudo entregaram por Jesus Cristo. Em meio à dificuldade, nós devemos que a nossa fé atravesse toda a nuvem de escuridão e contemplemos aquele que morreu pelos pecados do mundo e que abriu as portas do paraíso para todos aqueles que o recebem e nele creem. Isso está escrito na meditação Maranata. O pecado, ele é realmente misterioso, inexplicável. Não existe explicação para o pecado, não existe razão para isso. E procurar explicá-lo, Ellen White fala que seria atribuir-lhe uma razão, ou seja, seria justificá-lo. A música de Arautos do Rei diz que pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou na cruz. E quando tudo estiver acabado, todo o mal for destruído, ficará evidente para todos que não existe nem jamais existiu uma causa ou razão para o surgimento do pecado. Isso está escrito em A Verdade sobre os Anjos na página 182 ou 295 e 296, porque a casa publicadora está sempre fazendo novas traduções, novas versões, então as páginas vão modificando. Estamos a caminho do lar, a Nova Jerusalém é nosso lugar de repouso, e lá não haverá nenhuma tristeza, nenhuma lamentação de esperanças frustradas. Hoje o mundo, a vida, como se diz popularmente, a vida nos tem dado algumas surpresas desagradáveis, sonhos são desfeitos, mas na Nova Jerusalém nada vai impedir a nossa felicidade. E diante dele, diante de Jesus, todas as provações e sofrimentos desta vida serão realmente como nada. O fim do grande conflito está próximo, e ao transcorrer os anos da eternidade, cada vez mais e mais receberemos a abundante e gloriosa revelação de Deus e de Cristo, e cada vez mais admiraremos o seu caráter. Uma das citações mais famosas do grande conflito está escrito assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Aleluia. Não é o amor que a mídia ensina, né? Que a mídia ensina um amor carnal, um amor vulgar, um amor promíscuo. Ou seja, não é amor. O que a mídia ensina é apenas satisfazer os desejos da carne, mas o amor verdadeiro, o amor daquele que tudo fez, que não precisa de nós para nada, nem para ser adorado, porque Ele é Deus, Ele não sente falta de nada. Um amor deste que se fez carne e habitou entre nós e deu a sua vida por nós. Este é o verdadeiro amor. E Ele disse: assim como eu vos amei, que vós ameis uns aos outros. Ele nos amou de tal forma a dar sua vida por nós. Assim devemos também dar vida pelos irmãos. E como se fazer isso? Quando você tira tempo para orar pela pessoa, para fazer um jejum pela pessoa. Isso é também dar vida pelo irmão. Você está vivendo em prol da felicidade de outro.
e o buscando também ajudá-lo com suas necessidades, principalmente as necessidades espirituais. Porque para criticar, para derrubar, para pisar na cabeça de quem está caído tem muito. Agora, para ajudar a levantar, são poucos. Só os fiéis realmente de Deus. E a lição enfatiza no finalzinho aqui que não devemos ter apenas um período de 10 dias de oração por ano. Isso é apenas um incentivo, uma programação, né, que já virou realmente anual, né, e já virou costume, certo? Uma tradição na Igreja Adventista, mas que é para despertar, incentivar a pessoa a ter uma vida realmente de oração e de jejum. Precisamos de uma vida de oração. Não espere até o próximo ano para ter momentos de comunhão, dias de jejum ou ações de missão. Esses 10 dias de oração devem servir de modelo para o restante do ano. Busque a Deus a cada dia e permita que Ele preencha seu coração com a esperança de que estamos indo rumo ao lar. E falando em jejum, eu falo por mim, né, mas é uma orientação também que muitas pessoas fazem um jejum do pôr do sol ao meio-dia do outro dia, né? Eu diria que esse jejum é até fácil, porque a gente já se alimentou o dia todo. De noite não precisa comer para dormir. Normalmente as pessoas não trabalham à noite. E fazer até meio-dia também não é fácil ficar sem comer, né? Mas entre aspas assim, né? Se torna fácil por quê? Porque você já está até... Algumas pessoas nem se alimentam de manhã, na verdade, né? E só comem de meio-dia. Então eu diria que é fácil. Agora, o bom do jejum mesmo é se você fizer. Pode ser do pôr do sol, ou pode ser depois do jantar, 8 horas da noite, 9 horas, não sei. Mas o dia todo. Acordou de manhã, não come nada. Só a base de água e talvez de suco. Eu faço só a base de água o dia todo, até o pôr do sol. Aí você vai sentir realmente a diferença. Mas enfim, é só um conselho, né? Não é uma regra. Mas se você faz o jejum até o meio-dia, experimente fazer o dia todo. Na primeira vez vai ser difícil. Mas se você tiver o costume de fazer um jejum na semana, um dia específico, você vai ver, vai notar a grande diferença. E o seu organismo vai se acostumar com isso. Eu tenho uma estratégia, por exemplo, né, que, por exemplo, quando chega ao meio-dia, ou a hora do almoço, eu escovo os dentes, normalmente, como se eu tivesse comido, né? E isso manda uma mensagem para o cérebro, para dizer que eu não preciso me alimentar, porque eu já comi. Mas, como se eu estivesse enganando o cérebro, mas eu não comi, né? Mas essa sensação de escovar os dentes, ela realmente manda uma mensagem para o cérebro entende que não vou mais comer durante determinado período, só vou comer realmente depois do pôr do sol, que é normalmente quando eu como, eu almoço e depois só venho comer depois do pôr do sol. Então ele, ao fazer isso, ao escovar os dentes, ele manda essa mensagem para o cérebro. Oremos. Obrigado, Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor nosso Deus e nosso Pai, pela certeza do céu, a concretização dos nossos sonhos. Agradecemos, Senhor, pelas dádivas desta vida e pela vida futura. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que fixamos os nossos pensamentos e interesses nos prazeres transitórios. Ajuda-nos a vencermos as distrações, o desânimo e o retrocesso na caminhada, porque muitas vezes nós caímos, mas não podemos ficar caídos, né? Tua palavra diz que 7 vezes o justo cairá, mas 7 vezes Deus o levantará. Que não sejamos, portanto, Senhor, como aqueles que retrocedem, mas que olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, até que venhamos a dizer, naquele grande dia, este é o nosso Deus em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Aleluia. Que o Senhor, meu Deus, derrame sobre nós a chuva serôdia. Que o Senhor volte logo, meu Deus. Que o Senhor nos fortaleça, nos ajude a sermos fiéis, nos dê força e ânimo para prosseguir na jornada espiritual. Que esses 10 dias realmente sirva se torne um costume na nossa vida, né? Um estímulo a mais para prosseguir na caminhada
na vida de oração e de jejum. Batiza-nos com teu Espírito Santo, com o derramamento da chuva serôdia, e que o Senhor Jesus volte logo, meu Deus. Oramos também pelos nossos 5 amigos e oramos também, Senhor, para que tenhamos sempre em mente, Senhor, a eternidade, as profecias. Este verso de Apocalipse 22, verso 3 e verso 4, onde nos diz, Senhor, que te adoraremos e contemplaremos a tua face, e nas nossas testas estarão gravadas o teu nome. E que este ano de 2024 seja o ano mais espiritual até aqui da nossa caminhada cristã como igreja e de forma individual. Em nome de Jesus. Amém.